pediram e eu voltei. Bom, gente, eu vim falar pra vocês hoje sobre um livro que eu li no final do ano passado. Depois que eu ganhei o Kindle, eu comecei a ler vários livros no Kindle Unlimited. E vocês vão gostar muito porque ele é um livro bem diferente. Pra quem tá acostumado com casais monogâmicos, é um livro bem diferente. Talvez vocês estranhem um pouco de início. Então é bom ler com a cabeça aberta. Porque tem várias cenas que vão surpreender, mas ao mesmo tempo elas são muito bem explicadas. O livro ele faz parte da série dos Príncipes de Castellani. A autora é a Lani Queiroz e ela conta a história dos príncipes gêmeos, que são o Samuel e o Lucas de Castellani. E eles são irmãos que costumam dividir tudo. E quando eu digo tudo, é literalmente tudo. Eles dividem mulheres, eles dividem o apartamento, eles moram do lado do outro. Então eles literalmente compartilham a vida um com o outro. E eles estavam de boas, vivendo a vida deles, compartilhando as mulheres sem interesse nenhum, até que eles encontram uma parente um pouco distante, que é a Chloe. Um deles se apaixona, que eu não vou dizer qual é, vocês vão ter que ler pra saber. E o outro não se apaixona tanto assim, mas ele tá interessado nela fisicamente. Eles começam nesse dilema, nessa questão de o que fazer, porque um gosta, o outro não. E o Samuel tá disposto, já contei quem é, né? O Samuel tá disposto a ficar com a Chloe e ele quer que o Lucas também faça isso. Primeiro eu vou falar pra vocês a minha impressão inicial do livro, tá? Como eu falei, tem que ter uma mente aberta pra ler esse livro, porque ele não é um casal monogâmico, ele é um trisal. Então, quando eu comecei a ler, eu já tinha visto algumas resenhas na Amazon, então eu já fui ler com a minha expectativa lá em cima, porque eu já tinha lido outros livros da Lani. E esse realmente me surpreendeu muito, é um livro muito legal, só que pra quem acha muito detalhe cansativo, ele pode ser um livro extenso, longo e com uma leitura um pouco mais demorada. Quando eu comecei a ler, eu pensei que a descrição de uma relação de um trisal seria um pouco difícil, porque ela precisaria descrever muito bem as emoções dos três personagens para que a gente conseguisse se identificar igualmente com os três, porque senão haveria sempre aquela preferência de um personagem com a Chloe ou outro. No caso desse livro, ela descreve muito bem, e quando eu digo muito bem, é realmente muito bem, o relacionamento tanto do Lucas e do Samuel entre si, como irmãos, quanto o relacionamento dos dois com a Chloe. Então ela consegue deixar bem claro a dinâmica, a logística de como funciona um relacionamento a três, descrevendo os pensamentos e os sentimentos de cada um dos três personagens. Esse é um dos motivos para o livro ser um pouco longo, ele tem 838 páginas, mas vocês precisam entender que se fosse um livro de um tamanho normal, para três personagens, poderia ser um pouco difícil dela conseguir deixar bem claro o que cada um deles está pensando ou está sentindo. Em questão de história, é bem clichê, como todos os livros, tem os dois caras fodões, geralmente é só um, mas nesse caso tem os dois, né, o Lucas e o Samuel, eles são bem o clichê de romances eróticos, eles são personagens super fodas, eles são príncipes, então não se espera muito menos do que eles sejam extremamente fodas, eles são super bonitos pelas descrições da autora, mas o que eu achei mais legal é que a nossa personagem principal, ela não está incluída nos padrões da sociedade, ela é uma personagem plus size. Isso eu achei muito tri, porque ao longo do livro ela não colocou só a personagem como uma plus size para que as pessoas digam, nossa, o livro dela tem uma personagem que é plus. Não, ela descreveu todo o empoderamento dela durante o livro, a aceitação, a questão de que ela sofria preconceito pela questão do corpo dela. Ela também mostra várias cenas das dificuldades que ela tem de se aceitar e de conseguir se impor perante as outras mulheres que ficam julgando ela, principalmente pela questão do Lucas e do Samuel serem príncipes e ela não tá incluída naquele padrão que se esperaria de mulheres deles. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, justamente por isso. É a trajetória durante todo o livro do empoderamento da Chloe. Então, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, porque do início até o fim ela tem um desenvolvimento profissional também que é muito legal. Quando eu tava lendo, o que também me chamou a atenção foi a questão da Chloe e como ela se porta perante os dois, o Lucas e o Samuel. Ela não se entrega pra eles facilmente, tipo, começa a abdicar de todas as coisas que ela acredita pra ficar com eles, como geralmente acontece, eu já li vários romances que são assim, e eu não gosto. Ela tem, tipo, o pensamento dela, o que ela acha, e tipo, foda-se o que eles acham dela, e foda-se o que eles vão achar das atitudes que ela tem. Tanto que acontecem algumas coisas durante o livro que eu pensei que o comportamento dela seria diferente, porque pela questão dela estar apaixonada pelos dois, eu pensei que ela mudaria o que ela acha, mas isso não acontece. Então, o posicionamento dela é o mesmo do início até o final do livro com relação aos valores e às atitudes que ela acredita. E isso foi muito positivo pra mim, porque geralmente as personagens de livros, elas abrem mão de alguma coisa por causa
dos amores, das paixões que elas têm. E eu não gosto muito disso. Com relação ao Lucas e o Samuel, eu vou falar dos dois juntos, porque não tem como falar deles separados, porque, sério, eles são muito unidos no livro. Eu pensei que eles seriam, por serem príncipes, bem machistas ou alguma coisa assim, até pelo fato deles dividirem a mesma mulher. Mas não é isso que acontece, tá? Eles apoiam muito a Chloe. Desde o início, eles incentivam ela, tanto na vida profissional quanto no pessoal. Eles sempre deixam claro, tipo, o quanto ela é bonita e o quanto ela é maravilhosa e o quanto ela pode alcançar o potencial dela se ela se esforçar. Então, eles incentivam ela na carreira dela e eles também incentivam ela na autoaceitação. Então, isso foi uma das coisas que eu também mais gostei no livro, porque eles são personagens sensíveis e eles são muito dedicados a Chloe. Principalmente depois que eles descobrem, uma coisa que vocês vão ter que ler pra saber, eles começam a apoiar e correr atrás de corrigir os erros que eles cometeram com ela. Porque, óbvio, que eles também não são santos, eles fizeram muita merda, mas não foi totalmente culpa deles. Então, mesmo que a gente pegue um pouquinho de raiva, não tem como odiar os dois, porque eles são muito fofos. A autora escreve tão bem e o enredo dela é tão concreto que tu não consegue imaginar nem o Lucas e nem o Samuel estando com a Chloe separados. Nas cenas, nas partes que tem com eles separados, tu sente sempre falta do outro. Então, isso é uma coisa que, ao meu ver, é muito difícil de tu conseguir fazer, porque tu precisa dar a mesma dedicação pros dois personagens, tu tem que fazer com que os dois se apeguem e se conectem emocionalmente com a mesma... com a Chloe, no caso. Então foi bem legal, foi bem surpreendente eu não ter essa preferência por nenhum dos dois e eu ter gostado dos dois igualmente na relação com ela. Eu vou terminar essa resenha falando sobre um dos maiores destaques da autora, que é a Alane. Ela se destaca muito na área do erótico, do hot, e esse livro, as cenas são muito bem escritas, ela consegue mostrar a dinâmica do relacionamento a três, ela consegue, tipo, todas as dúvidas que tu começa a pensar que vai surgir durante a leitura do livro, ela vai explicar, ela vai mostrar como seria o relacionamento de um trisal. É um livro que é sensível e ele está ali pra cumprir o papel dele, de mostrar como seria um relacionamento a três e como a sociedade se portaria perante isso. Não é só sobre o relacionamento deles, e sim também como a sociedade veria um relacionamento assim, ainda mais vindo da realeza. Então é um livro que mostra também, eu vi uma crítica com relação às pessoas acharem que podem julgar o relacionamento dos outros, ou podem julgar o que é certo e o que é errado para a vida dos outros. Isso também eu gostei bastante, não é só um livro para retratar sobre o amor deles entre si, mas também como os outros vão ver esse amor, e se as pessoas aceitariam ou não. Agora vou acabar. Eu não sei o que dizer. Que bosta! Obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, vocês podem deixar o seu like, me acompanhar lá nas redes sociais, vocês também podem me indicar livros ou também conversar comigo lá sobre os livros que vocês já leram. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!